Bom dia, gente. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nessa manhã poderosa, profética. O sangue e a autoridade da graça defina o nosso dia, que nós possamos ser erguidos pela palavra, pelo poder e pela autoridade que vem do trono, da glória e da graça do Espírito Santo de Deus. Se inicia para nós mais uma manhã de poder, mais uma manhã de autoridade, mais uma manhã de graça, de glória e de majestade. E eu creio em um novo tempo. Eu creio que o Kairós de Deus está chegando para nós, o tempo oportuno dos milagres acontecerem em nossa vida está sendo revelado e derramado para nós. Eu creio que as estratégias de Deus estão sendo entregues para nós essa sexta-feira e que a provisão do Eterno irá repousar sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre nossa família e sobre tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos. A Bíblia diz que tudo que pedirdes, crendo, tu receberias do Senhor. E essa manhã nós vamos entrar aqui em oração e eu quero que você apresente a Deus a tua petição. Você tem uma petição a fazer e eu quero que você apresente para Deus essa petição e que você diga para Deus: Deus, eu preciso disso, me ajuda a viver isso, me ajuda a viver debaixo da tua glória, debaixo da tua graça, debaixo da tua grandiosidade, debaixo do teu poder, porque eu preciso que as tuas mãos me toquem, eu preciso que o teu sangue me olhe, eu preciso que aquilo que é extraordinário aconteça sobre minha vida. Não esteja conformado diante das situações. Muitas das vezes andamos conformados nas situações que vivemos. Ah, deu errado isso, então tudo bem, eu vou chorar, eu vou me entristecer. Não, irmãos. Nós vamos nos levantar, porque nós temos um Deus poderoso, temos um Deus grandioso, que tem o poder de abrir todas as portas. Nós temos um Deus maravilhoso que vai tirar você desse monturo espiritual que você está vivendo, que vai tirar você da frustração que você está passando, que vai tirar você da circunstância, e prosperidade que você está passando. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, a paz do Senhor, meu primo, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Talvez uma situação difícil se levantou contra você. E você olha e diz: Deus, como que serão as coisas? Mas, irmãos, eu quero te liberar. Bom dia, gente, bom dia. Eu quero te liberar uma única palavra. Deus, Ele ainda não deu a palavra final. A palavra final sempre será de Deus. As palavras finais, Sônia, que a força do Espírito Santo esteja sobre tua cabeça. Que o poder, a autoridade, vou colocar tua mão no livro aqui de oração, estará sobre você. Amém? Que o Espírito da graça, da glória e do poder e da majestade, o Espírito de força, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder. Que o poder da glória e da excelência esteja sobre você, através do propósito das luvas. Então eu quero ministrar, bom dia a todos, sobre você que disse assim: pastor, eu estava pensando em desanimar. Irmãos, se você desanimar não vai resolver nada, amém? Se você desistir, não vai mudar nada. Não é tempo de você desistir, é tempo de você se levantar para viver. André, bom dia, seja bem-vinda. É tempo de você se levantar para viver o milagre, a provisão, a restituição, a reconstrução. Eu sei que de vez em quando bate um desespero na gente, como que vai ser, o que vai acontecer, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Irmãos, confia. Confia, porque Deus tem
o movimento certo para mudar a sua história. Deus, ele tem o caminho certo para levar você a tempos novos. Deus, ele tem um direcionamento certo para levar você aonde você precisa chegar. Exatamente. Existe um pensamento que eu carrego que é o seguinte: nem todos os caminhos que eu quero estar são os caminhos que Deus quer que eu esteja. Talvez eu olhe para uma circunstância e falo, melhor seria se eu acessasse essa porta. O melhor seria se acontecesse desse jeito. O melhor seria se o direcionamento fosse esse. Mas aí Deus sabe exatamente do que eu e você precisamos. Deus conhece exatamente qual é a minha e a sua necessidade. E Deus, ele usa as nossas necessidades para trabalhar sobre a nossa vida. Deus, ele usa as nossas necessidades para gerar em nós adoradores. Quantos de nós perdemos a visão da adoração por causa de uma proposta que deu errado? Quantos de nós negamos a fé em Cristo por causa de uma proposta que não aconteceu do jeito que nós queríamos que ela acontecesse? Bom dia! Existe uma coisa que o diabo trabalha, irmãos, chamado expectativas. Olhe bem, eu crio um cenário na minha cabeça e digo, olha, isso aqui só pode ser de Deus. Existe uma expectativa pontuada sobre mim e que eu digo assim, olha, isso aqui vai ser desse jeito, a porta vai se abrir daquele outro jeito, o negócio vai caminhar por aqui, vai caminhar por ali, e aí a coisa não acontece da maneira que você gostaria que ela acontecesse. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus ele chega para Josué e diz assim, Josué, dispõe-te. O que Deus estava fazendo na cabeça de Josué? Deus estava dizendo, dispõe-te a cumprir os meus desígnios. Qual é o nosso papel dentro de um cenário em que estamos num deserto? É entender qual é o teu posicionamento dentro desse deserto. Qual é o movimento que Deus quer que você atue dentro da circunstância que você está vivendo. Mas aí você diz assim, não, talvez aquela porta ali é mais fácil, aquela pessoa ali vai me resolver, aquela outra situação vai acontecer, aquilo outro vai fluir, mais aquilo outro, Renê, carrega a chave dos teus celeiros e troque por patrimônios. E aí nós começamos a convalescer dentro do cenário e começamos a colocar em Deus uma responsabilidade que é nossa. Porque, irmãos, eu quero liberar uma chave profética para você hoje. Há tempo de você se dispor diante do Senhor. Mas esse tempo de você se dispor diante do Senhor é dentro da vontade dele. Porque se você estiver disposto a acessar qualquer porta e ela não provém de Deus, você vai viver uma vida de decepções. Porque você vai acreditar nisso, você vai acreditar naquilo outro, alguém falou isso, o outro falou outro, e você, bem-vindo Aguinaldo, prosperidade, e você vai acreditando em cenários criados pela tua cabeça. E ali você fica frustrado, decepcionado, porque você botou as fichas em uma porta, você colocou suas fichas em uma pessoa, você colocou umas fichas em um pensamento, você falou, isso aqui só pode ser Deus. Como que isso aqui não pode ser de Deus? E aí a coisa não acontece. Aí talvez a disposição que Deus quer que você esteja é no movimento mais difícil que você olha. Talvez a pequena porta que Deus te deu legalidade para você entrar, aquela que você não dá nada por ela, aquela que você faz pouco caso, é ela que Deus quer que você se desenvolva. Quando Deus fala para Josué, Josué, tu dispõe-te, porque eu vou fazer você herdar a terra que prometi aos seus pais junto com esse povo. Quando Josué chega na frente da Jericó, antes Josué já tem informação que tem gigantes na cidade. E a cidade era sitiada de muros. Mas peraí, Deus, tu não me prometeu um milagre? Por que eu chego na cidade de Jericó, tem gigantes, tem muros? Porque, irmãos, em toda circunstância difícil que Deus nos permite viver, tem algo que Deus quer nos modelar. Existe uma coisa de Deus para o homem que se chama modelagem espiritual. As vontades de Deus não são as nossas vontades. As circunstâncias que giram em torno de nós, muitas das vezes, não são relacionamentos de Deus conosco. Muitas das vezes são circunstâncias da carne, do diabo.
pessoas, situações que giram em torno, e pela fraqueza do coração e pela debilidade das provações, nós aderimos àquela oportunidade e falamos assim: essa oportunidade vem de Deus. Isso aí só pode ser Deus. Não existe outro caminho. Se eu estou passando num vale, uma porta se abre, isso aí é Deus na terra. E aí, mais uma vez, você se decepciona. É como você pegar sementes frescas e lançar em terras áridas. É como você pegar sementes frescas e lançar no meio dos espinhos. Os espinhos vão sufocar aquelas sementes e você vai perder a visão do plantio. Você vai dizer: eu não nasci para plantar, eu não nasci para cultivar nada, eu não nasci para ver nada brotar na minha vida. Muitas pessoas que estão entrando nesta live agora estão jogando as toalhas porque acessaram oportunidades que não provinha de Deus. E aí você está extremamente enfadado de ver essas mesmas portas se fechando. Porque toda vez que eu acesso algo por necessidade e não porque Deus me levou àquele ambiente, eu vou me prostrar, eu vou me cansar, eu vou me decepcionar e eu vou deixar de carregar a fé. Então talvez você esteja olhando para você e você está dizendo assim: Deus, por que eu estou acessando essa, aquela outra? Está dando tudo errado. E Deus falou: porque talvez eu esteja querendo trabalhar a tua essência dentro da porta que você fez pouco caso. Nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo que olhamos provém do coração de Deus. Deus não trabalha com facilidade. Deus trabalha com aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Se você é pai, ou se você tem um sobrinho, ou se você já criou alguém, você sabe que muitas das vezes o teu filho quer isso, quer isso, quer isso. Quando você dá, o teu filho cresce. Vai se tornar ingrato, ingrata, malcriado, malcriada. Mas aquele filho que você diz: eu não posso, eu não vou dar, não tem, aquele filho talvez vai ser o filho que vai te dar mais orgulho. Sabe por quê? Porque ele foi criado entendendo o valor das portas que ele teria que acessar. Assim Deus trata a nós como filhos. Nós estamos olhando um cenário e estamos dizendo assim: isso aqui é para mim, aquilo outro não é. Irmãos, existe uma chave que eu sempre falo sobre isso, que é acessar o Pai através do Filho. Eu costumo dizer o seguinte: se Deus, ele não poupou o seu Filho, ele entregou o seu Filho como sacrifício vivo para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele, para que eu e você pudéssemos estar livres de maldições, inveja, retaliação, miséria, escassez, acontecimentos autodestrutivos, Deus não irá nos poupar do crescimento que ele tem proposto para nós. Ele pôs o seu Filho na cruz para que eu e você pudéssemos estar acrescidos aqui, para que eu e você pudéssemos estar fortes, para que eu e você pudéssemos ter propriedades nos céus e na terra. E nós olhamos para as circunstâncias e queremos acessar as facilidades. Irmãos, se você é um assessor de facilidades, prepare-se para ter muitas dificuldades repousando em torno de você. Porque Deus olha para você e diz: não entendeu nada, ainda continua querendo acessar as facilidades que não provêm de mim. Ainda continua dando um jeitinho nos lugares aonde eu não te abri. Ainda continua carregando a visão pessoal. E aí você fica ali, decepcionado. Uma das maiores ferramentas em tempos de guerra, que eu costumo dizer que é Deus que usa essa ferramenta, no momento que você anda fora da vontade de Deus, você acessa portas e é frustrado. Você acessa movimento e é frustrado. Você bate em um lugar e é frustrado. Você fica carregando uma frustração. Camila, carrega a chave dos teus celeiros. E você roda, e você fica querendo ter respostas. Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Por que Deus que fulano não me ajudou? Por que fulano me virou as costas? Por que essa porta não aconteceu? Tinha tudo para ela dar certo. Por quê? Por que Andréa carrega a chave dos celeiros? Por que as coisas não aconteceram como eu queria? Querido, querida, quando estamos debaixo da graça,
as coisas não vão acontecer como nós queremos que ela aconteça. Gilda, carrega a chave dos teus celeiros. Elas não vão acontecer como eu e você queremos que ela aconteça. Porque Deus conhece os meus e os seus limites. Deus, Ele sabe do que tu precisas em momentos de vale. Deus, Ele sabe do que tu precisas em momentos de deserto. Deus, Ele sabe do que tu precisas. Se Ele estiver querendo que você passe a um próximo nível, enquanto você não entender que o acesso ao Pai é através do Filho e o acesso ao Filho é através da obediência, a obediência, ela é uma geradora de camadas de levantamento no céu. Quanto mais eu obedeço, menos emoção eu carrego. Quanto menos emoção eu carrego, mais unidade com o Espírito Santo eu componho. Quantos de nós estamos descompostos do relacionamento com o Espírito Santo porque aderimos à visão própria? Olhamos para a visão, isso aqui não está dando certo, essa porta não é para mim, isso aqui não dá para eu viver, isso aqui não dá para eu fazer. E aí Deus deixa tudo parado. Deus não responde nada, Deus não frutifica nada, Deus não levanta você em nada. Porque o levantamento está sobre o posicionamento das vontades de Deus. Quando Deus fala para Josué, Josué, dispõe-te. Deus estava dizendo para Josué, se coloca na minha posição, porque eu vou direcionar você. Não olhe para a situação de Jericó. Olhe para o ensinamento e o ordenamento que eu estou entregando nas suas mãos. Não olhe para os gigantes, não olhe para os muros, não olhe para as dificuldades. Luana, carrega a chave dos teus celeiros, mas caminhe olhando para aquilo que eu determinei para você. Talvez você está olhando para um cenário e está dizendo, isso não é de Deus, porque o que eu vou ganhar aqui, isso não é Deus. E aí Deus está dizendo, estou de braço cruzado enquanto você não se posicionar onde eu te coloquei. Sabe por quê, irmãos? Nós temos a visão de que Deus vai abrir uma porta em momentos de vale. Aquela porta vai nos levar a morar em Copacabana, em Ipanema. Nós vamos ganhar 30, 40, 50 mil de salário. E nós não entendemos que para galgar a prosperidade, eu preciso galgar os ambientes de obediência. Eu preciso andar dentro da obediência do Pai. Eu preciso entrar na obediência e fechar a legalidade do Espírito satânico que atua no meio do povo de Deus. Talvez você está olhando para a circunstância que você está vivendo e você diz assim, Deus, eu já fiz voto tal, eu já fiz campanha tal, eu já rodei no lugar tal, eu já caminhei com fulano de tal, eu já recebi profecia de João, de Francisco, de Maria. E não tem resposta, Deus está dizendo, eu espero de você posicionamento. Porque eu mandei tu se dispor às minhas vontades, não às tuas. Deus, eu não mandei você se dispor dentro das tuas vontades, mas dentro das minhas vontades. E talvez a vontade de Deus vai conflitar o teu estado eu. A vontade de Deus talvez vai trazer um conflito do teu estado eu. Talvez você veio de um cenário próspero, talvez a tua visão é de prosperidade, e você vai olhar para você e vai dizer, como que eu posso frutificar com uma coisa dessa? Porque quem vai frutificar o que você vive não é você, é Deus. Você, na verdade, não tem poder de frutificar nada. Você só precisa se dispor às vontades de Deus. Você só precisa caminhar dentro da proposta de Deus. E ainda que a proposta de Deus pareça absurda para você. Quantos de vocês aqui têm sido, sinceramente, irmãos, abençoados por essa live? Eu quero que você me diga porque eu vou te contar algo. Quantos de vocês dizem assim, pastora, eu tenho sido abençoado por essa live. Essa live tem mudado a minha visão intelectual. Pois bem, há 2 anos quase atrás, Deus mandou eu largar todo o templo físico e vim para a live. Eu falei, Deus, isso é um absurdo. Como é que eu vou largar minhas ovelhas? A igreja física. Eu tinha um brechó na porta da igreja que funcionava, bombava. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Deus falou, somente se dispõe. E aquilo para mim foi muito conflitante, irmãos. Eu chorei, eu ficava pensando como é que eu vou deixar a igreja seja abençoada. Como que eu vou deixar a situação? Aí um dia Deus falou para mim, aquela igreja quem abriu fui eu, aquelas ovelhas quem levantou fui eu. Então somente obedeça aquilo que eu tenho para você. E se eu não estivesse obedecendo a voz de Deus, hoje nós não estaríamos aqui sendo abençoados como temos sido. Então, para mim, parecia um absurdo eu largar a minha visão para seguir a visão de Deus. Eu obedeci contrariada, mas obedeci. Totalmente contrariada.
Eu olhava pra mim e achava isso aqui uma bobagem. Eu falava, isso é uma bobagem. Aí depois de um tempo físico eu ficar fazendo live em TikTok, isso é uma bobagem. Eu achava uma bobagem isso. Honestamente. Mas eu resolvi obedecer à voz de Deus. Eu não poderia fazer diferente. Mesmo que contrariada, eu obedeci os desígnios de Deus. E hoje você tem sido abençoado por uma obediência que foi gerada por mim através de um desígnio de Deus. Deus tinha um desígnio de um trabalho profético em uma live. E eu tinha que me dispor. Alguém tinha que fazer esse papel. Eu fui chamada para ele e eu tinha que me dispor dentro da proposta de Deus. Quantos de nós estamos nos recusando a viver a proposta de Deus porque olhamos e achamos absurdo? Eu achei um absurdo. Quando eu olhei, eu falei, isso é bobagem. Eu vou perder meu tempo, já tenho um trabalho já montado. Eu vou perder meu tempo. E hoje eu entendo que, para mim, foi um dos trabalhos mais... como é que eu vou explicar? Um dos trabalhos que eu tive mais amor é esse trabalho que eu faço aqui hoje. O tamanho do amor que eu tenho por esse trabalho aqui é enorme. E nós entendemos que tudo que Deus cumpre é bom. Bem-vinda, Dai! Tudo que Deus faz é poderoso, é maravilhoso, é grandioso. Então, irmãos, talvez a proposta de Deus para você, você olha e fala assim, é absurda a proposta. Como que eu vou frutificar dentro disso? Como que eu vou avançar dentro disso? Aí Deus olha para você e fala, enquanto você não se dispor, eu não posso mudar a tua história. Para eu mudar a tua história, você precisa estar disposto dentro do cenário que eu criei para você. Ainda que tenham gigantes, ainda que tenham muros, ainda que circunstancialmente afete o teu eu. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa sobre Deus. Deus, ele é espírito. Deus, ele não trata conosco através de sentimento e nem de mimimi. Deus, ele trata conosco através de fé. Quando você se posiciona através de um propósito de obediência, quando você se posiciona através de algo que você diz assim, Deus, isso não me agrada, mas eu vou cumprir a tua vontade. Eu não estou me sentindo agradado dentro disso, mas eu vou viver isso. Se o Senhor tem isso para mim, então eu vou me levantar e vou cumprir a tua vontade. Pode não ser o que eu quero, mas se é o que o Senhor quer, o Senhor vai me garantir dentro desse cenário. Muitas vezes nós olhamos e falamos, não é isso que eu gostaria de viver, não é isso que eu gostaria para minha vida, mas lá na frente, Deus vai mostrar para você o porquê que você está vivendo essa situação e o porquê que você tinha que crescer dentro do cenário que você está vivendo. Essa palavra, daqui a pouco você pega a Bíblia, que eu vou estar lendo a palavra aqui, ela é uma palavra de encorajamento para você que Deus direcionou você a um lugar e esse lugar tem um gosto amargo. Você olha e a situação é igual muitos irmãos me procuram nas mentorias e falam, pastora, ora por mim, porque minha vida sentimental tá ruim. Irmãos, eu respondo algo para elas que gera uma decepção instantânea nelas. Eu olho a cara delas assim, elas estão... eu queria que a pastora revelasse o nome, revelasse o homem, a cor do homem, o cabelo. E eu falo, ora, tira a emoção do que tá vivendo e vai orar. Foca na tua vida espiritual em primeiro lugar, porque você pode acessar a felicidade se você tiver a tua vida espiritual de pé. E aí, irmãos, quando aquelas pessoas entendem, elas começam a focar na vida espiritual e Deus movimenta as águas em torno delas. Não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que Deus faz quando você se posiciona no mundo espiritual. É quando Deus, família bem-vinda, obrigada pelo presente. É quando você se posiciona dentro da vontade de Deus. E mesmo com aquele gosto amargo na boca, você diz, eu vou largar isso, eu vou obedecer nisso, eu vou viver isso, ainda que não me agrade, mas eu confio que Deus tem poder de mudar a minha história. Eu confio que esse amargo é a provisão e a vontade de Deus. Pastor, eu queria que a senhora me entregasse que meu marido vai voltar. Aí eu falo, nada pra você. Falo pra você focar no espiritual e aí teu marido volta pra dentro de casa. Sabe por quê? Porque você entendeu o cenário de Deus na tua vida. Tu entendeu que o primeiro foco era a vida espiritual. Tu entendeu que tu precisavas voltar mais para Deus. Tu entendeu que tu precisavas largar a emoção para focar nos desígnios do Pai, na condição e na vontade do Eterno. Então, irmãos, essa palavra é para você hoje, que diz assim, pastora, a porta que está se abrindo para mim é muita humilhação. Eu já vivi isso, eu já vivi aquilo. Eu já construí isso, eu já construí aquilo, eu já caminhei nisso, eu já caminhei naquilo. Aí Deus olha para você e fala, mas não é na humilhação que eu quero conduzir você?
Não é na humilhação que eu quero libertar a tua alma. Não é na humilhação que eu quero libertar a tua mente. Não é no momento de crise que eu quero mudar o teu direcionamento, irmãos. Cuidado com o direcionamento. Quando nós queremos tomar um direcionamento próprio. Bom dia, Lu. Bom dia, Sandro. Quando nós queremos tomar um direcionamento próprio, nós seremos uns geradores de atraso do nosso destino. Quantos de nós estamos tendo o nosso destino atrasado porque estamos olhando para a condição e nós achamos, irmãos, que em nenhum momento nós viveremos o amargo. Nós achamos que temos que viver o bom, temos que viver a construção, temos que viver a prosperidade de Deus o tempo todo. Aí Deus estaria indo contra a palavra dele, porque Deus diz assim, é tempo de plantar e é tempo de colher. Talvez o amargo que você está vivendo é que tu precisas aprender a plantar de novo. Mas agora tu precisas aprender a plantar diante da vontade do teu pai. Talvez você plantou uma vez, deu certo, e depois deu tudo errado. Aí Deus está dizendo, sabe o que tu precisas agora? Aprender a plantar diante da minha vontade. Deus quer entregar sementes para você plantar de acordo com as ordenanças de Deus. Deus quer entregar sementes para você, para que você plante e para que o seu jardim nunca mais seja sucumbido pelos gafanhotos, para que o seu jardim nunca mais seja levado pelas chuvas serôneas. Deus quer que você plante jardins com sementes celestiais, para que você chegue nos lugares em que vai haver a frutificação e você vai ter o repouso e o descanso da glória e da graça do Eterno. Amém? Resumo da história. Nem toda a porta que Deus vai mandar você acessar vai agradar você. Muitas das vezes não vai ter agrado nenhum. Muitas das vezes você vai olhar para a situação e vai dizer, Deus, eu merecia viver outra coisa. Não é possível que depois de eu ter isso, eu vou ter que viver isso. Aí Deus fala assim, tudo na vida tem um preço. Se o meu filho teve que pagar um preço alto no sangue dele para que você estivesse tendo acesso a mim, você não quer ter preço? Você não quer ter amargo? Você não quer ter dificuldade? Você só quer viver as propriedades de Deus? Muitos de nós estamos demorando a sair do vale, porque achamos que no vale temos que ser prósperos o tempo todo, temos que ver Deus, queremos viver coisas exorbitantes. Mas Deus está dizendo, eu estou te ensinando a plantar. Tu vais plantar sementes para no tempo certo tu vais colher. Mas as sementes que tu irás plantar, elas não procedem da tua vontade, mas elas procedem do coração de Deus. Amém? Irmãos, olha só. Se você for no Aurélio, a palavra fé, ela significa confiança absoluta em alguém ou em algo. Crédito. Quantos de nós temos deixado de dar crédito à voz de Deus para dar crédito ao nosso sentimento? Quantos de nós temos negociado com a fé para dar crédito ao nosso entendimento pessoal? Quantos de nós temos olhado para a circunstância e temos dito, será? Será que é aqui que Deus quer que eu fique? Será que é isso que Deus quer que eu viva? Será que é esse direcionamento que Deus tem para mim? Será que é essa condição que Deus tem projetado e preparado para mim? E Deus está dizendo assim, fé é confiar absolutamente na vontade de Deus, ainda que não me agrade. É confiança absoluta em alguém ou em algo, é crédito. É quando você não vê nada acontecer, mas você se mantém acreditando que Deus tem algo maior do que o que você está vivendo. É quando você não vê nada, mas você diz, Deus, eu não estou vendo nada, mas eu tenho certeza que o Senhor está no negócio. Sabe por quê, irmãos? Fé não combina com emoção. A emoção nos quebra da continuidade. A fé nos motiva a chegar dentro da Jericó, que é o local que Deus nos colocou para que vivamos as promessas e os cenários do Todo-Poderoso de Deus na face da terra. Talvez você está olhando para a situação e dizendo, como que eu vou chegar lá? Como que vai acontecer? Como que vai fluir? Como que vai frutificar? Deus está dizendo, somente se dispõe. Somente se
dispõe. Somente acredita. Somente caminha. Somente vai lá na frente do gigante. Porque tu vais pedir uma mesa na frente dos teus inimigos. E se tem inimigos e adversários impedindo a prosperidade de Deus chegar, é tempo de você se levantar e olhar para a circunstância. Irmãos, muitas das vezes, eu digo como experiência pessoal, tem situações que eu falo, não queria lidar com isso. Aí imediatamente a voz da minha fé diz assim, você tem que lidar com isso. Quem tem que lidar com isso é você. Quem tem que olhar para a situação e lidar com ela é você. E aí, imediatamente, eu ligo para quem tem que ligar, eu resolvo o que tem que resolver, eu falo, quem tem que resolver isso sou eu. Quem tem que diluir essa história sou eu. Quem tem que pôr fim nela ou quem tem que resolver sou eu. Não é ninguém que tem que resolver por mim, eu que tenho que me levantar. Bem-vinda, filha. Eu que tenho que me levantar e tenho que tomar posição nisso. Então, Deus está querendo de você posicionamento dentro da disposição. Vamos lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Amém? E eu creio que coisas extraordinárias estão por acontecer, coisas poderosas estão por acontecer. Irmãos, existem duas tratativas, são duas chaves do reino de Deus que eu quero liberar sobre tua cabeça. Ou você se dispõe e fica cego para a emoção e obedece os desígnios de Deus, ou você para, atrasa o teu destino e dá legalidade ao que sente. Só tem essas duas opções. É a porta A e a porta B. Ou tu acessa A ou tu acessa B. Ou tu acessa a emoção e a emoção paralisa você, filtra os sonhos de Deus na sua vida, faz você pensar, faz você criar escamas no meio do caminho, faz você retroceder, faz você olhar para o passado, faz você chorar, faz você sentir dores. Ou você se dispõe e diz, Deus, bom dia, Neuzeline, independente das circunstâncias, eu vou viver à disposição do céu. Independente do que está acontecendo, eu vou viver à disposição do reino de Deus sobre a minha vida. Independente do que está se passando, não existe negociação sobre aquilo que Deus escolheu para mim. Eu sei que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, irmãos, para mim, ele é uma das piores ferramentas que existe sobre o ser humano. Porque o ser humano não tem discernimento para andar sozinho. Todas as vezes que o ser humano usou o livre-arbítrio, ele corroeu a vontade de Deus. Começou com Adão, Noé, tempos de Noé, Sansão, Davi. Todas as vezes que nós usamos as propriedades do livre-arbítrio, nós damos legalidade à emoção e nós corrompemos a vontade do Pai. Adão culpa Eva. Jesus assume o sangue e a culpa que havia sobre a humanidade. Não é sobre você jogar para alguém a responsabilidade, mas é sobre você assumir o que precisa ser assumido. Adão olha para Deus e diz, aí, a mulher que tu me deste. Jesus fala, é tudo comigo. A culpa, a iniquidade, a transgressão. O meu sangue irá lavar todos aqueles que quiserem serem lavados e remidos pelo meu sangue. Todos aqueles que quiserem ser levantados pela propriedade do Pai Celestial que está nos céus e na terra. Estás entendendo, irmãos? O que houve na vida de Adão? Emoção. Ele tirou a culpa das costas dele e jogou em Eva. Eva tirou da dela e jogou na serpente. E ninguém assume nada. Jesus não. Jesus diz assim, é tudo comigo. O sangue, se meu Pai me colocou aqui, ainda que eu não queira. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu continuo aqui. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu vou permanecer aqui. Eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar seguindo a tua vontade. E ali Jesus assume todo o sangue, toda a culpa, toda a infrutificação da humanidade, toda a rebeldia, toda a rebelião. Jesus assume tudo aquilo. Vamos a Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Peraí. Deus me disse que aonde eu botasse os pés, ele me daria. Mas eu chego na terra prometida, a minha visão me mostra gigantes e muros.
não é sobre o que tua visão te mostra, mas é sobre o que Deus falou para você que aconteceria. Isso se chama fé. Quem olhava a situação e não tinha fé, ia dizer o seguinte: Josué é maluco, porque ele disse que Deus falou com ele que a cidade de Jericó era dele. Mas peraí, a cidade tem gigantes, tem um muro que os gigantes levantaram. Como que ele vai botar o pé em tudo que é lugar e vai ser dele? Porque Josué teria que acessar os princípios de Deus através da fé, não através do que sentia, não através do que via. Andar com Deus não é andar diante daquilo que vejo, mas é andar diante daquilo que Ele ministrou a mim. Não é sobre aquilo. Se Deus falou para mim que aonde eu colocasse os meus pés, Ele me daria por herança. Então, irmãos, a porta que tu está acessando aí hoje, ela pode gerar R$30 ou não gerar nada. Vou repetir de novo. Se você está aí, tu vai ouvir. A porta que Deus te colocou hoje, ela pode estar gerando R$30 por dia ou nada. Mas se Deus falou para você que essa é a porta que Ele te deu e que você vai colocar os pés e você vai ser frutífero, então tá faltando você o quê? Permanecer com os teus pés. Porque existe uma coisa entre permanência e diluição. É quando olhamos é que o diabo vai tirando de nós as propriedades de Deus. Nós olhamos e falamos, não pode ser de Deus, porque eu trabalhei hoje e não deu nada, eu trabalhei ontem e deu 30, 20 reais, como é que isso pode ser de Deus? A terra que Deus prometeu a Josué tinha gigantes e muros. Quem olhava humanamente não dava nada por aquele cenário, mas Deus disse: Josué, te dispõe, porque aonde tu entrar com os teus pés, eu estarei com você. Então, irmãos, se a porta não tem frutificado, você precisa ter permanência com os teus pés, porque os teus pés são santificados e os teus pés estão carregados de fé. A fé que te dispõe a caminhar nos caminhos da glória, da graça e do poder e da autoridade de Deus. E é neste lugar que você precisa estar para Deus poder prover. Bom dia, filha. Para Deus poder levar você aos lugares aonde você precisa caminhar. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Pausa. Pastora, ora por mim, porque eu estou debaixo de forte ameaça. Peraí. Você tem se disposto? Você tem deixado de olhar para a situação e olhado para Deus? Você tem obedecido? Então deixa eu liberar algo para você. Ninguém poderá te resistir. Assim como Deus andou com Moisés, Ele andará conosco. Qualquer um daqueles que se levantar contra nós vai cair, porque a força maior está em mim, através da obediência, do posicionamento e da caminhada. A força maior procede no meu intelecto, DNI prosperidade. Aquilo que eu caminho, o maior está sobre mim. Não é sobre quem me ameaça, mas o inimigo das nossas almas, ele tem uma ferramenta poderosa que são as ameaças. E aí ele te ameaça diante de um cenário e você diz: Deus, eu vou desistir porque isso aqui não é pra mim, não. Eu vou desistir porque isso aqui não procede de Deus, não. Eu vou desistir porque isso aqui não tá fluindo, não. Eu acho que você não entendeu. Ninguém poderá te resistir. Nem o diabo que tem ameaçado a tua vida espiritual vai poder te resistir. Sabe por quê? Porque a frequência da obediência e do posicionamento gera uma unção que lança por terra o inimigo, o opressor, as palavras rogadas, os trabalhos, as oferendas contra mim. É o cenário do posicionamento e da obediência que me leva além nos dias de crise que eu vou viver. Aí ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Pausa. Será que você tem sido forte e corajoso o suficiente? Ou você está só o tempo todo chorando e resmungando pelo que perdeu? Ou está na hora de você se posicionar e dizer: Deus, eu preciso me posicionar diante da fé. Eu preciso me posicionar diante da tua vontade. Eu preciso estar de pé nos momentos de crise. Eu preciso estar de pé no momento em que tu tens algo preparado e projetado para mim.
Não é olhando para a circunstância que eu vou chegar a lugar nenhum. Não é olhando para a situação que eu vou chegar em lugar nenhum. Mas é caminhando, é encorajando-me, é tendo fé, é me levantando e olhando e dizendo: eu sou forte e corajoso. Dentro da situação que eu estou vivendo, eu sou forte e corajoso. Sabe por quê, irmãos? Quem te garante é Deus. Agora, se você não tem força e coragem, então você está dizendo para Deus que Ele não te garante em nada. Deus, tem uma chave sendo liberada para você aqui agora. Se você não carrega força e coragem, você está dizendo para Deus que Ele não te garante em nada, que não valeu de nada Deus ter falado com você, que não valeu de nada a vontade de Deus na sua vida. Retrocesso não procede de Deus. Todas as vezes que eu retrocedo, eu lanço fora a comunicação de Deus para viver uma comunicação própria. Quebro princípios. Uso o meu livre-arbítrio para carregar o sentimentalismo que eu já deveria ter aberto mão há muito tempo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente, Josué, a tua parte só é ser forte e corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Pastora, qual é a chave para o sucesso? Eu vou fazer um curso de finanças, eu vou fazer um curso de trader, eu vou fazer um curso de inteligência emocional, eu vou fazer um curso. Antes de você fazer qualquer curso, primeiro você precisa carregar as chaves do reino, porque senão com todo o curso, toda a faculdade, você vai continuar parado no meio do caminho. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas estudando, mas deixando de cumprir a vontade de Deus. Tem pessoas até indo trabalhar, mas elas não caminham com Deus. E é por isso que o diabo tem roubado de você toda a construção que você tem feito. Porque, irmãos, é a mesma coisa, pensa comigo. Tu olhas pra mim hoje e diz assim: pastora, tem um vizinho meu que disse pra eu construir no terreno dele. Aí eu vou te perguntar, ele vai te passar a parte do terreno de papel passado? Você vai dizer: não, pastor, ele só falou para eu construir. Eu vou dizer: você está fazendo filho na mulher dos outros. Porque como que você vai empregar um dinheiro num terreno que não é teu e não tem nem documento? Daqui a pouco esse vizinho te bota para fora e a casa que você empregou não é sua, é do vizinho. Quantos de nós estamos acessando portas sem a vontade de Deus? Quantos de nós estamos vivendo coisas que não procedem do trono da glória de Deus? Bom dia! E aí nós queremos desesperadamente respostas. Ah, pastora, por que meu vizinho fez isso comigo? Eu fui tão bacana com ele. Por que ele agiu assim comigo? Porque você deu legalidade para o diabo operar na sua vida em tempos de circunstâncias de fragilidade. Você olhou uma oportunidade e não perguntou se aquilo procedia de Deus. Você não perguntou se aquilo ali era de Deus. Você se lançou e construiu uma casa num terreno que você não tem nem documento, que não é teu. Você está entendendo o mistério que Deus está falando com você? Mas, pastor, era uma oportunidade. Oportunidade de quê, irmãos? Era melhor você ter guardado aquele dinheiro, ter comprado um terreno e no tempo certo você construir a tua casa. Quantos de nós estamos construindo casas em terrenos alheios? Quantos de nós estamos acessando portas que não provêm de Deus pelo sentimento e não pela fé? Fé é confiança absoluta em alguém ou em algo. É crédito. Eu só posso dar crédito àquilo que vem de Deus. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. Porque eu nunca posso fazer um plano sem antes consultar a Deus. Eu nunca posso exercer algo sem perguntar a Deus se aquilo procede de mim. Porque eu vou ficar carregando frustrações e decepções. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu digo para você sem propriedade, e eu posso dizer para você isso com bagagem. O maior investimento que o ser humano pode fazer, em primeiro lugar, é na vontade de Deus. É porque eu abri mão da minha vida inteira para investir no reino. Então, tudo que você falar para mim, ah, pastor, eu vou dizer para você que você é raso.
que eu abri mão da minha vida, da minha profissão, da minha carreira, para viver em prol das ovelhas que o meu pai queria que eu resgatasse. E eu tive que dar crédito, depois de ter uma vida pronta, eu tive que dar crédito à vontade de Deus. Eu tive que ter fé. Eu tive que me apropriar da Jericó, mesmo que ela não estivesse pronta para mim. Eu tive que preparar o campo da Jericó. Eu tive que derrubar gigantes, derrubar muros, para me posicionar dentro da vontade do meu pai. Mas se você quiser continuar construindo casas no terreno dos outros, você vai continuar carregando decepção. E aí você olha e diz assim, mais uma vez eu me decepcionei. Ai, pastor, ora por mim. Mais uma vez eu arrumei um homem que não prestava. Porque você não investiu no reino. Você não deu crédito pro reino. Você deu crédito ao seu sentimento. Você deu crédito à sua carne. Pastor, abriu uma porta mirabolante em tempos de crise. Vou ganhar 15 mil. Perguntou a Deus se é da vontade dele? Ou tu foi lá e acessou? Simplesmente foi lá e acessou. E não é que era tudo mentira? Por quê? Porque nem tudo procede de Deus, irmãos. Nem tudo que o diabo apresenta na tua frente é igual a você que é homem, né? E aí você tá querendo uma varoa, e aí aparece aquela mulher dentro da igreja, pensa num prato. Mulher bonita, a mulher recém-convertida e mulher de traficante. Aí você se envolve com aquela mulher, compra o barulho dela, daqui a pouco você recém-convertido, o cara vai lá te dar 5 tiros, e você fica paralítico. Nossa, pastor, que história dramática. Não dramática, não. Eu vejo isso acontecer direto, dentro dessas igrejas aí, que as pessoas não têm entendimento intelectual. Por quê? O camarada não estudou o terreno, ele olhou a apresentação. A mulher tinha um popozão, a mulher tinha uma peitola, a mulher tinha um corpão, a mulher tinha um cabelão. Isso aí só pode ser de Deus. Que aquela do cabelinho rapadinho, pão careca, ele não queria não, ele queria filhazuda. Amém? Ele queria bunduda. Pastora, por quê? Porque a carne dele fala mais alto do que o espírito. Tá rindo? Pastora, eu tinha um que ia lá na igreja. Esse fazia de vítima, ele ficava sentado assim. Aí eu falei, varão, a mulher que Deus tem pra você não é essa mulher que tu tá andando atrás, não. A mulher que você tem pra você é mais velha. Ela é uma mulher mais madura, mais centrada. Não, pastora, olha aqui. A mulher que eu tô conversando. Irmão, toda vez ele ia lá na igreja, quando não, ele mandava alguém lá me levar uma foto. Aí eu falava pra avisa pra fulano que essa pessoa aqui não procede de Deus, que ele quer filé. Mas a mulher que Deus preparou pra ele, ela não é uma mulher feia, mas não é essa mulher com essa aparência de mulher mundana. Porque ele quer mulher mundana, melhor ir pro baile, melhor ir pro samba, melhor ir correr gira, como dizem por aí no mundo. Gira em terreiro de macumba, atrás daquilo que ele espera, porque ele não quer uma mulher de Deus, ele quer uma mulher carnal. Tá se escondendo atrás de uma Bíblia. E nós não somos assim. Nós olhamos para as coisas da carne e falamos, só pode ser Deus. Isso aí é de Deus, pastor, tem que ser. É benção. Aí tu quebra a cara mais um pouquinho para tu aprender que nem tudo o que você olha procede de Deus. Mas tem coisas que a tua carne faz os teus olhos olharem aquilo com muito vício. É a mesma coisa. Quem já ouviu falar que alguns açougueiros aí colocam uma espécie de um produto chamado metabisulfito? É um produto que o cara pega a carne estragada, ele lança aquele pó que chama-se metabisulfito, e aquela essência, aquela frequência, aquele pó, ele faz aquela carne podre parecer bonita. Quem aí você já comprou uma carne que você olhava na prateleira e dizia, nossa, que carne bonita. Quando chegou em casa, fala, nossa, a carne tá com um cheiro meio estranho. Já aconteceu contigo? Aquela carne estava cheia de metabisulfito. Eles botam um produto, aquele produto dá uma visão maravilhosa na carne, tira um pouco o cheiro do estragado, mas aquela carne já estava estragada. Há um produto altamente cancerígeno que eles usam para não perder as carnes podres. E nós levamos para casa porque nós não somos conhecedores. Olhamos aquilo ali e falamos, não, carne bonita, vou levar. Amém? Então é metabisulfito. Tem muito metabisulfito na tua visão, que tem levado você a olhar as coisas como elas não são, acessar ambientes e portas que não procedem de Deus. E ainda dizem, ué, a carne estava estragada. Mas a carne era tão bonita, irmãos. Muitas coisas que você olha que tá bonito, tá estragado. Amém? Vamos aqui abrir algumas palavras. Marcos 10.
Marcos, capítulo 10. Cinco 1, 5, 2. Marcos, capítulo 10, versículos 51, 52. Vou te dar um tempinho aí para você achar, tá bom? Não cesse de compartilhar, curtir. Bora bater aí 40k de curtidas. Eu quero honrar essa manhã os curtidores, compartilhadores, os semeadores dessa obra, que vocês frutifiquem em camadas muito mais altas do que aquilo que vocês vêm vivendo. Amém? Que o dom, a prosperidade de Deus esteja sobre a casa de vocês, que a excelência da glória e da graça esteja com Deus. Ruth, subiu mais um degrau aí, amém? Acabou de falar aí que você foi para diamante 26, amém? Acabaram de me mostrar aqui que você cresceu aí, nos degraus aí do TikTok. Vamos lá. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Pausa. O que Jesus disse para o cego? O que Jesus disse para o cego? Bom dia! A tua fé salvou. Havia emoção? Não. Aí quando Jesus diz para ele: a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver. Seguia Jesus estrada afora. Quem salvou aquele cego foi a fé e a permanência em Cristo. Cristo é um estado evolutivo de cura. Jesus é a própria cura. Jesus é a própria vida. Jesus é o próprio Cordeiro. Jesus é a própria fidelidade de Deus para o homem. Mas para eu voltar a ver imediatamente, eu preciso ter uma fé absoluta em Deus. Se eu não tenho fé absoluta em Deus, eu não tenho a minha visão restabelecida. Porque para eu ter a minha vida restabelecida, eu preciso carregar fé. Eu preciso olhar para Deus e crer. Independente se estou cego, mas se eu tenho a oportunidade de voltar a ver, eu tenho que crer. Marcos 5, 34 e 36. Marcos 5, 34, 35. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mais uma vez, estou pontuando biblicamente chaves sobre fé. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém precisa estar colocando doses de fé em você, não. Você que tem um relacionamento com teu pai, que tem que crer que ele tem o poder de curar. Não é você ficar andando atrás de profecia, de igreja, de pessoas. Isso não existe, irmãos. Ou você tem fé ou não tem. Quem tem que olhar para a circunstância e falar: eu tenho fé e vou seguir, é você. Não é ninguém que tem que fazer isso por você, não. Eu tenho ranço de algumas igrejas que ensinam as ovelhas de uma maneira totalmente equivocada. Ensinam ovelhas a serem fracas, destruídas emocionalmente, danificadas sentimentalmente. Mas a Bíblia é muito clara. Quem está comigo aqui há quase 2 anos, você tem visto que nós estamos caminhando todos os dias profeticamente aqui. Não tem nada que eu pregue fora da Bíblia. Eu tenho dissertado a palavra de Deus dia após dia aqui com você. A fé que te salva. E para ter... Jesus falava: o que tu quer? Eu quero ser curado. Então recebe cura. A tua fé te salvou. É muito simples. Se você não tiver fé, você não vai ser curado. Se você não tiver fé, você não vai sair do lugar. Se você não tiver fé, você não vai construir nada. Se você não tiver fé, você não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Lucas. Não, vamos a Mateus. Mateus 9, 22. Pastora, estou repreendendo algo e nada muda porque você está sem fé. Amém?
Eu te ensinei a repreender. Se não está mudando nada é porque você não tem fé. Porque você já carrega a derrota ao invés da fé. Aí é uma questão pessoal de cada um, irmãos. Eu carrego derrota, eu carrego fé. Ou eu caminho para vencer, ou eu caminho para derrotar-me. Eu é que decido o que eu vou viver na minha vida. Amém? E se eu ficar dando legalidade ao sentimento, o diabo não sai. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Jesus não disse assim, Jesus disse: a tua fé te salvou. Eu estou liberando aqui palavras para você entender que se você continuar moribundo, surumbático, abatido, debilitado, não for forte, não for corajoso, tua vida não vai mudar, tá? Você vai continuar aí reclamando, se lamentando, olhando para trás, bibibi, bababá, porque é o governo, porque é fulano, porque é ciclano, porque... Irmão, se tu for brasileiro e estiver olhando para o estado do Brasil, esquece. Para o país do Brasil, esquece. Lucas 17, 19. Tenho mais uma palavra de encorajamento para liberar para você aqui hoje. Amém? E eu creio que coisas grandes e maiores vão frutificar nos celeiros essa manhã. A prosperidade, a provisão, o dom de Deus, milagre, reconstrução, a validação do eterno será levantada sobre nós essa manhã. Disse-lhe Jesus e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pastora, se eu ficar em casa chorando, reclamando do governo, da situação, ficar me lamentando porque eu tinha isso, tinha aquilo, não tenho mais, vai mudar alguma coisa? Não. Aí eu volto a falar o que eu falo todo dia. Por que que você entra em igrejas, 99,9% dos crentes são derrotados? Por quê? Porque não tem dissertação bíblica. Se não tem dissertação bíblica, não tem evolução profética, porque o que liberta é a palavra. Se eu não sou liberto pela palavra, eu não sou liberto em caminho nenhum. Amém? Levanta-te, a tua fé te salvou. Quem tem que botar os pezinhos de pé e levantar é você, querido. Não adianta ficar aí sentado chorando, esperando materializar. Porque o profeta me entregou no monte, que vai acontecer isso na minha vida. E você ficar sentadinho aí com o botãozinho da Netflix. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Amém? A situação tá dura? Levanta. Pastor, levanta, a tua fé te salvou. Eu vou falar pra vocês igual eu falava com as minhas filhas, quando eram pequenas. Tá correndo? Pode correr. Se cair, não quero choradeira na minha cabeça, se levanta. Quando cair, eu falava, pode ficar de pé. Falei pra não correr, não falei? Correu, não correu? Então agora assume a responsa aí do joelhinho ralado. Mãe, agora ficar sentadinha aqui. Podia estar sem o joelho ralado, mas me desobedeceu. Assim é Deus. Deus olha para nós e diz assim: levanta. Amém? Não adianta você ficar aí chorando, olhando para trás, resmungando, reclamando do governo, do cenário, da situação, reclamando porque fulano não te ajudou, Beltrano não fez, Ciclano não fez. Coloca de pé e vambora. Tem problema? É tudo comigo. Tem cliente difícil? É tudo contigo também. Sabe por que o cliente difícil te procura, Ruth? Vou falar uma coisa para Ruth aqui. Porque você tem a solução para os problemas difíceis. Estou falando com ela porque ela trabalha com documento. Sabe por que, Nathanie, que os clientes te procuram para fazer consignado aí? Porque você tem a solução das chaves do consignado que essas pessoas precisam. Então, irmão, sabe por que os problemas vêm até nós? Porque nós temos o discernimento de resolvê-los. Senão a pessoa não ia procurar você. A pessoa te procura dentro de um cenário de dificuldade, porque você tem a chave para resolver aquele problema. Porque se ela tivesse a chave, ela não precisava de você. Então tem um negócio difícil, é tudo comigo. Manda nos peitos aqui da mãe que eu tô pronta para resolver. Sabe por quê? Porque é isso aí que vai mudar a tua história. Porque nos momentos de crise, que tá todo mundo chorando, você tem as soluções. Então o que tu vai carregar no cesto? É dificuldade ou solução? É no momento de dificuldade que você vai olhar para a situação e vai dizer: não, para mandar aqui que eu resolvo, para mandar aqui que eu desenrolo, para mandar aqui que eu vou fazer. Irmão, tudo tem um preço.
Então Deus está dizendo para você, ó, pode parar de ficar esperando cair do céu, te levanta, te põe de pé e vamos para cima. Vamos ligar para quem não deu certo, vamos acessar o que não foi, debaixo da glória de Deus, debaixo da graça de Deus. Se levanta e toma posse, se levanta e olha assim, diz assim, é tudo comigo. Eu estou pronto para vencer dentro das vontades de Deus. Lucas 8, 48 e 49. Teve uma época da minha vida, irmãos, que eu dizia assim, meu Deus, não veio uma ovelha tranquila, só problema, só coisa cabulosa, pastora, eu passei por isso. Aí um dia Deus falou assim pra mim, sabe por que eu te dei esse dom? Pra você tratar desse tipo de pessoa. E aí, irmãos, ali, aquilo mudou a minha visão. Porque eu olhava tantos pastores, irmãos, sem querer botar a mão nas ovelhas, sem querer orar por elas, sem querer pagar o preço por elas. E eu falava, Deus, só tem crise no meu lado. É só tumulto, é só problema, é só gente com problema grave, gente querendo se matar, gente com isso. E Deus falou assim, para isso que eu te dei esse dom, por isso que eu te dei essa força, por isso que eu te dei essa coragem, por isso que eu te dei essa disposição. Porque as minhas ovelhas feridas, eu entrego nas tuas mãos para você cuidar delas. E ali, irmãos, eu aprendi a ter vergonha na cara. Porque se Deus me deu um dom é para eu usar ele. Não é para eu ficar em casa me lamentando, porque fulano de tal não bota a mão nas ovelhas. Quem tem que se deu, eu tenho que fazer a minha parte. Sabe o que está faltando para nós? Fazermos a nossa parte. (48 e 49). Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta. Lembra sobre isso ontem. Não incomodes mais o mestre. Só que Jairo já tinha recebido a palavra profética. E ainda que alguém em torno diga assim, não tem jeito, desculpa. A fé, Jesus me disse que a minha fé salvou alguém da minha casa. A minha filha, nesse caso aqui, ele estava falando da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela entra no meio da história de Jairo. Aquela mulher foi salva pelo toque com Jesus. E Jairo recebe uma palavra imediatamente. E logo depois Jesus vai até a casa de Jairo para levantar a menina que estava morta. Então, irmãos, tudo que circula em torno do acesso de Jesus circula de fé. Então, pastora, como que eu acesso o filho? Como que eu acesso o filho? Através da fé. Como que eu acesso o filho? Através da fé. E acesso o pai através do filho. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra profética que é revelada e derramada para você hoje aqui? Então eu não sei qual é a situação difícil que você está vivendo. Mas, irmãos, para uma coisa. Nem tudo que procede de Deus é fácil. E tem mais uma coisa, quando a Bíblia diz aqui, em Lucas 17, 19, levanta-te, a tua fé te salvou, Deus está dizendo, tem situações que você vai ter que lidar. Porque se você lidar com essas situações, eu promovo a cura que tu precisa. E aí ficamos parados olhando e falando, eu não tenho disposição para isso. A disposição vem através da fé. E a fé vem através do relacionamento. E o relacionamento vem através das ordenanças do meu Pai. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Horário de meio-dia eu estou de volta, tá? Para abençoar e frutificar a vida dos irmãos. Meio-dia estaremos de volta. Eu estou falando muito, estou ainda com a garganta bem ruim. Vou agora tomar um remédio, botar um sprayzinho, amém? Para poder meio-dia estar aqui de volta, tá? E eu creio que coisas grandes e extraordinárias estão por vir. Irmãos, se você tem tendência a ser acessado por ilusões, ó, medita aqui de dia e de noite. Para de ficar olhando os outros. Não. Ó, tá com dúvidas? Palavra.
Tá com dor? Palavra. Tá com dificuldade? Palavra. O diabo tá querendo botar ilusão em você? Palavra. É aqui que você vai ter as respostas que você precisa. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até daqui a pouquinho. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.